Bom dia! Tudo bem com você, minha querida amiga, minha querida amiga confeiteira que aqui me acompanha? Você sabe qual é a diferença entre pão de ló e o bolo comum? Então fica comigo nessa live hoje que você vai saber qual é a diferença do pão de ló e do bolo comum e algumas dicas para que você possa colocar em prática. E falando aí de bolo diet, a gente tem muita coisa para conversar. Você que está chegando na minha live, seja muito bem-vindo. Você que vai me assistir na retransmissão, um beijo diet para você, sensacional, eu tenho te visto por aqui analisando o conteúdo, muito bom. E você que está chegando aqui pode mandar um direct para sua amiga, aquela amiga confeiteira que quer saber de dicas diets, chama ela para nossa live, que a nossa live tá com um horário diferente e a gente vai estar passando por aqui às 11h59. Anota aí esse horário, 11h59, amiga, chama todo mundo para essa live e vamos formar aqui uma comunidade. Se o Instagram não te avisar, você anota aí, 11h59, live da Soraya Diet. Vem, amiga, pra gente conversar sobre bolos e doces e falando aqui hoje de bolo diet. Enquanto isso, eu escrevo aqui o tema para vocês, para fixar. Você vem chegando. Oi, Casa Natural, tudo bem? Deixa eu fixar esse tema aqui, que hoje esse tema é muito bom. Qual a diferença entre bolo comum e o pão de ló? Você sabe qual é? Se você sabe, você pode participar dessa live que vai ser muito legal. Bora! De onde você é? Conta pra mim, Casa Natural, qual é a sua cidade? De onde você está? Entre pão de ló e bolo comum. Algumas regiões da cidade, bolo comum. Escrevendo aqui, hein? Enquanto isso o pessoal chega. Enquanto eu escrevo, sabe o que vai acontecer? O pessoal vem vindo pra live, vem vindo. E aí você dá o tempo de participar. Mas anota aí esse horário, porque você vai gostar. Esse horário é um horário que a gente vai estar ao vivo todos os dias. Não vai ter tempo ruim. A gente vai estar ao vivo todos os dias para estar conversando com vocês e dando dicas super importantes para vocês, super importantes mesmo. Aí vocês, ó, chama a galera, chama toda aquela sua amiga confeiteira e vem. Se você não é inscrito no meu canal ainda, passa lá no YouTube e se inscreve. Você quer saber como você pode se inscrever no meu canal? Aqui no Instagram tem um link na minha bio que você pode clicar e você vai ser direcionado. Quando você chegar neste link, você vai para minha página, você vai para o meu canal e você vai para o Confeiteira de Sucesso, que hoje é um treinamento que eu ofereço para as confeiteiras terem um diferencial no ramo de bolos e doces diets. Então você tem 3 opções clicando aqui no link aqui no link da minha bio. Combinado? Não esquece, quando você passar por aqui, você quer saber mais? Você vai, passeia e acerta tudo aqui. Mas você, de repente, chegou e me viu agora, estava passando nos stories e viu que tinha um ao vivo da Soraya Diet. Tinha um ao vivo e aí você falou, opa, o que será que rola aqui? Aí você passa também nas minhas postagens e aí você vai curtir as minhas postagens. Nas minhas postagens vai ter para você dicas para você colocar em prática no seu dia a dia, vai ter vídeos, vai ter receitas, vai ter novidades e a Soraya Diet dá treinamento de bolos e doces diet para você também. Oi, Go, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Gorete Beni, seja bem-vinda. Oi, Lila, seja bem-vinda. Então, quando você passar
Nas minhas postagens você vai perceber que Soraya Diet também tem treinamento e eu dou treinamento workshop, dou treinamento local, eu dou palestra e eu falo sobre bolos e doces diets. Não esquece, tá? E você que está chegando na retransmissão e aí você quer ir direto pro conteúdo, o que você vai fazer? Você vai clicar assim na tela do Instagram e vai direto pro conteúdo. Aí você passa essa parte que eu converso bastante. Mas não esquece, anota tudo, passa tudo a limpo e quando você vier pra live, vem com papel e caneta que é pra você não perder nada. Como essa live vai ser todos os dias, às 11h59, você vai estar fazendo o almoço aí, leva o celular para a cozinha, deixa ele ali na cozinha quando você estiver preparando o almoço, que é para você conversar comigo. E você, minha amiga que empreende de casa, não esquece, deixa ali pertinho ali onde você está fazendo os seus recheios, os recheios do seu bolo, deixando tudo preparadinho para o final de semana e você vai conversando comigo. Combinado? Aí a gente bate papo todo dia. Algumas regiões do Brasil é muito comum se utilizar bolos e rechear. Eu confesso a você que uma determinada época, oi Nésia, em uma determinada época, me lembro que eu me sentia insegura. E foi uma das primeiras vezes que eu fiz uma encomenda de bolo e que eu trabalhei com o bolo em si e não com o pandeló. Então a diferença entre um e outro está na preparação e no ingrediente que você coloca na receita. O pão de ló é uma receita que vai 3 ingredientes só: ovos, farinha e açúcar. O pão de ló, tá? No caso disso, eu estou falando do tradicional, não falando do diet. O pão de ló, a história do pão de ló. O pão de ló, ele não vai líquido, não vai. Tá bom? Na receita do pão de ló, ele não vai líquido. Líquido só vai... Oi, Silvana. Líquido só vai na receita do bolo. Então, o pão de ló não vai líquido. E ele vai 3 ingredientes. Aí você me fala, opa, Soraya, mas e o fermento? Então, o verdadeiro pão de ló não ia fermento na composição dele. Então, quando batia... O que dava o volume e a estrutura para o bolo são os ovos. Então, o verdadeiro pão de ló não vai fermento. Então, dava a estrutura. Ele poderia ser batido só ele ou claras em neve, tá? Então, ou batia só as claras em neve e depois ia acrescentando as gemas dos ovos e o açúcar para dar volume. Ou fazia o que muitas confeiteiras ainda fazem até hoje, que é bater os ovos inteiros e deixar batendo assim, tipo uns 5 minutinhos, para dobrar o volume, de modo que quando ele dobrasse o volume, acrescentava o açúcar, deixava bater mais um tanto, também de 4 a 5 minutos, e depois colocaria a farinha. Algumas confeiteiras colocavam a farinha peneirada com o fouet, de modo a não perder aquele ar que se incorporou, e numa assadeira untada levava para assar e dobrava de volume realmente e dava aquele pão de ló maravilhoso para confeito. Esta massa, por não ter gordura, não tinha uma maciez a ponto de satisfazer algumas preferências de paladar. Então, algumas preferências de paladar queriam uma massa um pouquinho mais macia. Aí você vai perceber que o que dá maciez para o pão de ló é a gordura que é incorporada nesta massa, certo? Incorporou uma quantidade de gordura na massa, daria a maciez do pão de ló. Seja bem-vinda, viu, Silvana? Então, a gente vai fazer live todos os dias às 11h59. Anota aí, vem com papel e caneta, que é para não perder nada. Algumas regiões do Brasil é comum se usarem essa mesma tradição do pão de ló, só que com uma diferença. O pão de ló ficou modificado, porque as confeiteiras passaram a usar o fermento. Então, ao invés de 3 ingredientes, que seria farinha de trigo, açúcar e ovos, passou a acrescentar o fermento também. Então, ficando 4 ingredientes. Ficando 4 ingredientes,
uma insegurança, talvez por parte de nós profissionais, de medo de não crescer, então agregou fermento na massa, aí dá aquele bolo volumoso. E por ser uma massa um pouquinho mais seca, requer que se umedeça bem e ele aceita diversos tipos de recheio, seja de fruta, seja de oleaginosas, que às vezes a gente mistura um pouquinho mais cremoso com uma castanha ou um amendoim um pouquinho mais seco, ou recheio de frutas, de calda e de geleia, ele aceita bem o pão de ló. O bolo comum, ele vai a quantidade de margarina ou de manteiga ou óleo, então ele recebe a gordura, o bolo comum. Já o pão de ló não recebe a gordura, o bolo comum recebe. Isso no caso do bolo. Para rechear, em alguns lugares eu já cheguei a ver confeiteira. Gente, eu já cheguei a ver confeiteira comprar o bolo pronto de pacotinho, bater e rechear e vender como bolo confeitado. Sabe? De não ter o trabalho nem de fazer a massa, de pegar o preparo ali pronto, só agregar os ovos e a gordura que seria incorporada na massa e fazer. O bolo comum, às vezes, ele pode ser batido no liquidificador ou na batedeira, recebendo a quantidade de gordura. O bolo comum, ele pode ser misturado com o fouet na batedeira ou bater as farinhas dentro do liquidificador junto com os ingredientes úmidos também. Isso depende da escolha da confeiteira, do tipo de confeito que a confeiteira vai fazer e da massa dela, né? Porque às vezes também depende da segurança da confeiteira. Porque assim, não sei se você já viu, na sua cidade já teve, você que me assiste, aquela senhorinha que já mexe com bolo há muito tempo, ou aquela confeiteira que também já mexe com bolo há muito tempo, que pega a massa ali, ó, e mexe, e não se preocupa se vai crescer ou não, porque ela fala, imagina, abrir o forno quando tá preparando o bolo. Ai, já aconteceu com você? De você falar assim, ai, eu não abro o forno quando tá preparando porque meu pão de ló vai murchar. Ou eu não abro o forno quando tá preparando o bolo porque meu bolo vai murchar. Já aconteceu com você? E já aconteceu de diversas confeiteiras e falar assim, ah, não. Responde aqui se já aconteceu com você. Vou esperar você escrever aqui se isso já aconteceu. Eu já vi casos eu me lembro da minha mãe quando ela assava bolo. Gente, minha mãe benzia o forno. Minha mãe benzia o forno, sem brincadeira nenhuma. Eu me lembro que eu benzia o forno também, porque eu falava assim, uai, minha mãe faz isso, eu também vou fazer. Porque minha mãe dizia, ai, pra esse bolo ficar lindo. Eu falava, mãe, mas que negócio que é esse? Com o passar do tempo também fazia. E não é nada disso. Você faz o bolo, cada um vai ter uma determinada grau de segurança, você vai perceber. Oi, Eliane. Cada um vai ter um determinado grau de segurança quando for bater o bolo, sabe? Mas eu me lembro que minha mãe benzia o forno. E aí, algumas confeiteiras não abrem o forno de medo do bolo murchar. Já outras põem um monte de bolo lá naquele forno industrial, um monte de pão de ló, abre e não acontece nada, não murcha nada, e sai aquele pão de ló maravilhoso, ou sai aquele bolo maravilhoso, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Então, perceba que vai depender da segurança que a confeiteira tem para realizar o preparo, tá certo? Vai depender muito da segurança. Então, vocês entenderam a diferença de pão de ló e a diferença de bolo. Aí a gente vai falar do bolo amanteigado, que entra com uma classificação desses três. O amanteigado, ele vai receber uma concentração maior de margarina ou de manteiga na formulação, vai receber uma concentração maior. Quando ele recebe essa concentração maior de margarina ou de manteiga, ele leva o nome de bolo amanteigado. Só que o amanteigado, ele tem que tomar bastante cuidado, porque se a confeiteira for usar ele no confeito para uma pasta americana, isso a gente falando de bolo tradicional com açúcar, de pasta americana, ele pode perder a estrutura por ele ser mais macio. E o amanteigado também não é aconselhado, porque até que receba o tratamento da pasta americana, ele pode embolorar, porque vocês percebem que o bolo azeda com muita facilidade, e você, quando fizer assim no pedaço do bolo, você vai ver a viscosidade dele, ele pode azedar com mais facilidade porque ele está mais úmido.
Então, umidade e alta concentração de açúcar vai dar a viscosidade, vai dar o azedo no bolo também. Então, a gente toma bastante cuidado quando a gente for fazer isso, tá certo? Então, o bolo com pasta americana não vai receber essa umidade e essa concentração de açúcar. Ele vai ser um bolo que vai ter que ter um certo equilíbrio entre eles, tá bom? Então, hoje a gente falou do pandeló, qual é a formulação dele, e a gente falou do bolo comum, a formulação dele, e também falando do bolo amanteigado. No caso do pandeló diet, vamos falar do pandeló diet? Então, o pandeló diet, como é que eu cheguei na formulação dele? Como o pandeló tradicional, a estrutura é proteica, o pandeló diet também, uma estrutura proteica, tá certo? Estrutura proteica de ovos, tá bom? Mas a quantidade de farinha, então o que você vai perceber? Bolo comum, mais farinha. Bolo pandeló, uma quantidade menor. Bolo diet, pandeló diet, menor ainda a concentração de farinha, por conta do açúcar. Então, vocês conseguem entender mais ou menos qual é a linha de raciocínio que a gente vai usar para um pandeló diet, principalmente quando a gente fala em termos de diabetes, principalmente em termos de diabetes, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essa formulação de farinha, a gente vai falar disso. No treinamento Confeiteira de Sucesso, eu deixo isso bem claro. Tudo bem, Ana? Então, no treinamento Confeiteira de Sucesso, eu deixo isso bem claro em termos de pandeló diet e de pandeló tradicional. Você que hoje está na minha live, se for confeiteira e trabalha com confeitaria, pode entrar em contato comigo, que eu vou passar uma receita de pandeló, mas eu vou passar uma receita de pandeló tradicional para você de presente, porque você está na minha live, tá? De presente, pandeló tradicional com açúcar, eu vou te dar uma de presente, porque você está aqui, tá bom? Então, esta amiga entrou em contato comigo, lembra que eu iniciei a live falando assim, um determinado momento eu cheguei, recebi uma encomenda de bolo, fiquei um tanto quanto perdida, porque o bolo era de chocolate, então eu tinha medo de não crescer, eu falei, caramba, será que esse pandeló vai crescer? E será que se eu faço pandeló, eu faço bolo? E eu me lembro que a moça falou assim, você é capaz de me fazer um bolo de chocolate? Mas esse bolo de chocolate eu quero ele tão gostoso, tão gostoso. E eu me lembro que eu fiquei com medo, insegura de entregar um bolo seco. Fiquei muito insegura. E aí eu fiz um bolo tradicional. E o bolo tradicional, por conta da composição de gordura, eu deixaria ele mais macio para que eu pudesse entregar. Mas concordo que vai um pouco mais de farinha, fica um pouco mais pesado, mas eu me lembro que ficou sensacional. Mas ainda assim, eu não estava satisfeita e entrei em contato com uma moça que era confeiteira. E essa confeiteira aqui da cidade de Praia Grande se chama Ilza Gil. Até se você estiver em Praia Grande, a Ilza faz bolo excelentes, tá bom, gente? A Ilza faz bolo tradicionais excelentes. Oi, Elisete. Chama Ilza Gil por conta do nome do marido dela também. Os dois trabalham juntos. A Ilza me passou uma receita de pandeló tradicional que fez com que eu tivesse segurança cada vez que eu pegasse encomenda. Boa tarde, sua linda. Como vai você? Aqui está tudo ótimo, tudo certinho. Adapte a este novo horário da Soraya Diet às 11h59, onde a gente vai dar dicas importantes para que você, minha amiga confeiteira, possa aplicar no seu negócio. Aí, como vai ser às 11h59, você leva o celular lá para a cozinha e deixa ele lá. Lá onde você estiver fazendo suas preparações, seus recheios, para você não perder nada, e papel e caneta. Então, a Ilza me deu esta receita de bolo tradicional, de pão de ló tradicional, que foi um espetáculo onde eu consegui, na época, não trabalhava só com bolo diet, eu trabalhava com os dois, diet e tradicional, e a Ilza me passou essa receita. Quando a Ilza me passou essa receita, agora vem o pulo do gato, em que eu me utilizei. A Ilza passou a receita de um pão de ló muito bom, mas lembra que eu falei que o pão de ló ia 3 ingredientes? Farinha, ovos e açúcar. Nesse caso, eu agreguei na massa uma colherinha pequenininha de óleo na massa, para que a massa daquele pandeló ficasse tão gostoso quanto.
e umas gotas de laranja, porque eu queria mudar a cor do pão de ló e deixar o pão de ló parecendo um bolo. Na região de Sorocaba, as características das confeiteiras de lá é que as pessoas gostam de bolo. E elas gostam de bolo confeitado. Então, aquele bolo que você confeita na região de Sorocaba não é pão de ló. E algumas regiões do Brasil também não é pão de ló. Algumas regiões do Brasil é bolo realmente. Então, assim, eu tentei adaptar isso para a região da Praia Grande e funcionou muito bem. Então, quando elas faziam encomenda, falavam, mas esse bolo é muito bom, o que é que você coloca nele? Então, tinha ali uns segredinhos. Se você for colocar no seu pão de ló algumas gotas de laranja, não coloca copo, coloca no máximo 2 colheres, sabe, de sopa, para que você também tenha um toque especial. Até porque o pão de ló, lembra? Iniciei dizendo para você que ele não vai líquido. O líquido que vai no pão de ló é só a clara do ovo, tá bom? Então, hoje, as dicas foi bem bacana mesmo para você. Não perde nada das lives da Soraya Diet e ainda traz uma pessoa para a live, porque o papo nosso vai ser só de bolo, de confeitaria, de recheio. A gente não vai falar de outra coisa nessa live, a não ser bolo, confeitaria e recheio, às 11h59 todos os dias. E eu entro rapidinho para você voltar para sua confeitaria, eu dou a dica e a live é rápida. Aí se você perder, tem que pegar na retransmissão, tá bom? Aí você vai ter que pegar na retransmissão se você perder. Então não perde nada, participa. Para que o Instagram saiba que essa live é importante para você e essas dicas que eu vou dar é importante para você, você participa, você escreve, você comenta, você chama seu amigo, você fala oi, você chama sua amiga que é confeiteira, você chama o seu amigo confeiteiro. Oi Larissa, seja bem-vinda. Você chama seu amigo confeiteiro, você escreve que é para eu conversar com você, você bate papo comigo e vamos que vamos nessa live aí, vamos que vamos entregar conteúdo bom para você, certo? Então, bolo, pão de ló e bolo amanteigado não são a mesma coisa, porém, em algumas regiões, dependendo de onde você vai vender ele com as suas características e vai trabalhar ele da melhor maneira possível, deixando ele saboroso. Dá para você saborizar o seu pão de ló, dependendo do recheio, você põe algumas gotinhas de essência, tá bom? Também vou explicar a diferença entre essência e corante no pão de ló, tá? De que forma você deixa o seu pão de ló corado. E o pão de ló diet também recebe essência e também recebe corante na preparação e na formulação, dependendo de como você for fazer e qual é o pedido e a entrega do seu cliente, tá bom? Combinado? Gostaram dessa live? Bom, encerrando a live, encerrando que a gente já tá quase meia hora junto, tá? Quase meia hora junto. Aí você pode bater um papo, fazer a sua pergunta e para que você possa receber essa receita do tradicional que eu vou doar para você da minha amiga Ilza Gil, você me manda um direct, tá bom? Manda um beijo pra Silvana, pra Silvânia, que é sua fã. Mando, claro. Um beijo, Diet Silvânia. E ó, aqui em Praia Grande, treinamento, workshop Diet, dia 23 de julho, terça-feira. Dia 5, eu vou estar no Pique da Vila do Quietude, tá bom? Dia 5, no Pique do Quietude, ensinando a fazer um rocambole bem gostoso com geleia de morango. Dia 5, no Pique do Quietude. Dia 23, eu vou estar por aqui fazendo um rocambole, fazendo um bolo de morango assim na sua frente, para que você deguste e saia daqui toda feliz. Dia 23, não esquece, 23 de julho, tá pertinho, hein? Se você não fez a inscrição ainda, faz a inscrição que é para você não perder esse workshop. Combinado? Oi, Teu, tudo bem? Quanto tempo? Anota o novo horário, Teu, 11h59, todos os dias, tá bom? E a gente vai se ver todos os dias nesse novo horário. Para você que participou da minha live, que chegou agora, um beijo Diet para você da retransmissão também. Um beijo Diet, Soraya Diet hoje fica por aqui e amanhã tem mais. Escolha o tema que você quer falar e eu trago o tema para você, tá bom? Então esta semana a gente está falando de bolo.
Saudade teu, seu lindo. Como que você tá? Vai falar de bolo com a gente também? De bolo de recheio? Mas você parece que não gosta muito dessas coisas, hein? Você trabalha um outro processo que é emagrecimento. Beijo, Dait, gente. Até amanhã, às 11h59. Traga sua amiga. Vamos formar uma comunidade por aqui? Tchau, tchau.